Panorama. Olá, ouvintes da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E o Ministério da Saúde anunciou um crescimento de 850% nos casos de chikungunya em 2016 no Brasil. De acordo com o ministro Ricardo Barros, foram mais de 250 mil casos da doença contra 26.435 em 2015. Esse ano morreram 138 pessoas pela doença. O vírus Zika é outra doença relacionada ao mosquito Aedes aegypti, que tem relação com a microcefalia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil terá novos 1.000 casos nos próximos meses. E no panorama de hoje você confere também. Ministro Gedel Vieira Lima pede demissão do cargo. Protestos no país contra a PEC do teto de gastos públicos. Analfabetismo cai em 2015, segundo o IBGE. Geraldo Alckmin estuda rever passagem gratuita a idosos. Uma entrevista com a aluna de Rádio TV, Érica Soares, sobre o TCC Procure Motivos para Tentar. As novidades do esporte para o fim de semana e a previsão do tempo. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais são as medidas que o novo governo pode tomar para combater todas as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. O nosso ouvinte, Pedro Albuquerque, comentou: mais investimentos na saúde pública, mutirões de combate ao mosquito, além de campanhas mais efetivas de conscientização e prevenção de focos do mosquito. Realmente com esses dados é preocupante, né, Nicolas? É preocupante porque é uma doença que está afetando muito aqui no Brasil e eu acho que o que o governo pode fazer é realmente o mais importante é a conscientização. Fazer propaganda, projetos para deixar o povo realmente consciente do que está acontecendo, porque acho que a maior parte a ser feita é realmente do cidadão. Tem que cuidar da sua casa, cuidar do seu bairro, do ambiente onde vive, que assim não vai acontecer nada. E o Ministério da Saúde também confirmou que em 2017 os casos irá aumentar. O ministro Ricardo Barros afirmou que o Ministério não falhou nas ações e tem feito um planejamento para quando houver surtos de doenças. Segundo ele, não há como prever a incidência de doenças e o que tem feito é uma estatística e um planejamento para que a saúde tenha condições de atender quando essas incidências acontecerem. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom e no nosso Twitter, @radiofapcom. Política. O Ministério da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima, pediu demissão do governo nesta sexta-feira. Ele enviou o pedido ao presidente Michel Temer, alegando que as críticas a ele aumentaram com relação ao condomínio de Salvador e então era a hora de sair. Na última semana, o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, também pediu demissão do cargo e afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que o presidente e Gedel o teriam pressionado para desembargar a construção de um condomínio de luxo em um bairro nobre da capital baiana. Gedel é o 6º ministro do atual governo a sair do cargo. São 6h19. Protestos acontecem pelo país inteiro contra a PEC 241, que limita os gastos públicos. Integrantes de centrais sindicais e movimentos sociais protestam em vias de várias cidades. Alguns servidores públicos fizeram um dia de paralisação. Os senadores devem votar na próxima terça-feira, dia 29, a proposta de emenda que está causando polêmica no país, pois atinge diretamente a educação e a saúde. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou mais de R$1 bilhão do ex-governador do estado, Sérgio Cabral, e de mais 6 pessoas suspeitas de danos aos recursos públicos e improbidade administrativa. A decisão atende a um pedido do Ministério Público referente à concessão de isenção fiscal à empresa Michelin para abrir sua fábrica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. O ex-secretário de Fazenda, Júlio Bueno,
que na época era secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, também teve seus bens bloqueados. Em nota, a empresa Michelin afirmou que preencheu todos os requisitos exigidos e que continuará defendendo nas instâncias superiores da Justiça a legalidade dos incentivos recebidos. Fapcom. E amanhã, dia 26, acontece Filocine aqui na Fapcom, um espaço de diálogo e reflexão sobre as questões filosóficas por meio de temáticas apresentadas no cinema. O convidado será o professor doutor Décio Forni, que, a partir do filme Medos Privados em Lugares Públicos, discutirá os temas virtual, relacionamento, humano, público e privado. Para mais informações e inscrição, acesse fapcom.edu.br. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo? É a primeira vez que namora? Não. Antes teve o Marcinho. Ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. Panorama. E hoje recebemos aqui ao vivo no Panorama a aluna de Rádio e TV, Érica Soares. Tudo bem, Érica? Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, é um prazer receber você aqui. A gente trouxe a Érica aqui para falar um pouquinho do trabalho de conclusão de curso dela e dos alunos Antônio Júnior, Beatriz Dias e Caroline Magalhães, que é o documentário Procure Motivos para Tentar. Érica, conta um pouquinho pra gente como surgiu a ideia do documentário. Bom, o documentário ele conta a história de 4 mulheres que já passaram ou estão passando pelo tratamento do câncer. E lá elas contam como foi esse processo, como elas superaram isso. E elas dizem pra gente os motivos que elas encontraram para continuar tentando a lutar contra esse documentário, a lutar contra o câncer, no caso. E eu assisti um pedacinho do documentário e no começo fala de alguns números, né, estatísticas, que 8,2 milhões de pessoas morrem no ano por câncer no mundo. Então é um assunto de super importância aí para todo mundo, né? Isso, por isso que surgiu o nosso interesse de falar desse assunto, né? A Carol, do nosso grupo, ela cortou o cabelo para doar para a ONG Rapunzel Solidária. E a partir disso a gente começou a ter um interesse para pesquisar como as mulheres elas reagiam, porque para nós o cabelo é uma parte muito importante do nosso corpo, é tipo a moldura do nosso rosto. E muitas mulheres, quando elas estão com câncer, elas perdem o cabelo. E isso é uma fase muito difícil, assim, de ser superada, né? E muitas elas entram em depressão, se sentem feias. E aí a gente encontrou o Rapunzel Solidária, que eles faziam perucas, eles confeccionam as perucas através das doações de outras mulheres de cabelo.
e entregam gratuitamente para as mulheres que estão em tratamento. E aí, a partir disso, a gente começou a ir mais a fundo sobre a questão do câncer. E a gente percebeu que muitas pessoas que nós conhecíamos já haviam passado por esse processo, muitos amigos da faculdade, tinham parentes que estavam passando por esse tratamento e sentiam na pele a dor de perder os pelos do corpo, como a pessoa não se sentia mais uma pessoa perdendo os cabelos. E a gente achou, tipo, lindo a forma que as pessoas elas lutam para continuar passando por esse processo, encontram forças na família, nos amigos, em Deus. E a gente quis fazer esse documentário para retratar, para mostrar para todo mundo que, por mais difícil que seja, a gente precisa sempre continuar lutando, sempre encontrando um motivo, né? E como que foi essa fase aí de filmagem, todo o processo no 8º semestre, 7º, 8º semestre? Foi um tempo bem complicado, né? Só quem é estudante sabe, a gente estava durante provas, então a gente não teve férias esse ano, basicamente. Durante as nossas férias inteiras, era segunda, sábado e domingo filmando, que a gente conseguiu uma locação, onde é o local a sede da ONG Rapunzel, é junto também um cabeleireiro, que é a Toninha Rocha. Ela cedeu gratuitamente o espaço pra gente. E a gente ia lá, gravava com as mulheres, gravou com as meninas que cortaram o cabelo, porque lá eles cortam gratuitamente os cabelos, né? E a gente levou algumas meninas, tanto que elas participam do documentário também, dando a versão de como é fazer o bem pra alguém, sem nem saber quem é essa pessoa. As meninas também retratam isso no nosso TCC. E foi bem difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. No fim, a gente teve bastante gente que ajudou, assim, que disponibilizou o local, que disponibilizou o corte gratuito. Foi uma ação bem legal pra gente, fez um bem danado, assim, pra gente. Bacana. E não é só o documentário, né? Também tem um videoclipe, certo? Isso, aí, assim, a ideia inicial era fazer um videoclipe da banda Zimbra, o Tudo, Nada e o Mundo, é a música. E a gente queria colocar algumas cenas das mulheres com câncer e das meninas que estavam doando. Só que conforme a gente foi se aprofundando, a gente percebeu que só o videoclipe não era suficiente. Que o videoclipe ele não conseguiria mostrar como essas mulheres se superavam todos os dias. Aí, a partir do videoclipe, surgiu a ideia do documentário, que é tipo uma versão estendida, com algumas cenas a mais também. E a escolha da música surgiu a partir do tema ou foi ao contrário? Não, foi ao contrário. A gente conheceu a banda, Zimbra, a Carol e a Bia já conheciam. E a partir de algumas referências, a gente decidiu fazer algo mais social, algo que... Porque a música fala, né? Que se você quer ser a desculpa, procure motivos pra tentar. E também tem um trecho que fala, mas meu bem não se altere. Todo mundo sabe que esse inverno é breve. Então, a partir desses trechos, a gente começou a montar o videoclipe e a construir o documentário também. Bacana. E como tá a expectativa pra banca agora? A gente tá muito ansiosa, porque a gente quer saber o que é. A gente quer mostrar pra nossa família, a gente quer mostrar pros nossos amigos, né? Foi um trabalho, literalmente um parto pra gente ter esse TCC sempre é. Então a nossa expectativa tá bem alta, assim, a gente tá bem ansiosa. Bom, você quer deixar um recado aí pro pessoal da Fapcom que tá agora entregando o TCC no último momento, hoje? O inverno é breve, gente. Ele passa. A gente entregou segunda-feira o nosso TCC. Foi maravilhoso. E a gente queria agradecer também, né? A todo mundo da Fapcom que ajudou a gente, o nosso orientador, todo mundo de todos os estúdios, assim, foi essencial pra gente conseguir fazer esse TCC. A ajuda de todo mundo. Obrigada, Érica, pela sua participação. Boa sorte com o documentário e com a banca. Obrigada. A voz do ouvinte. Agora são 6h29 e essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais são as medidas que o novo governo pode tomar para combater todas as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. O nosso ouvinte, Walter Venâncio, comentou: o governo federal deve intensificar as campanhas educativas, fomentar as ações dos estados e das prefeituras no combate direto aos agentes causadores dessa doença, o mosquito Aedes aegypti, com a aplicação de veneno, o chamado fumacê. Porém, infelizmente, se a população não fizer a sua parte, mantendo limpas e fechadas as caixas d'água, trocando os pratinhos dos vasos de plantas e outras medidas preventivas, de nada adiantará as ações dos agentes públicos.
Obrigada, Walter, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom e no nosso Twitter, @radiofapcom. Economia. A Secretaria da Receita Federal informou que a arrecadação de impostos e contribuições federais somaram mais de 148 bilhões de reais em outubro. A arrecadação é a maior desde janeiro de 2014, quando totalizou mais de 153 bilhões de reais. Com medidas como a chamada repatriação, incentivo para que contribuintes regularizassem bens mantidos no exterior, as receitas do governo foram infladas. Sem essa medida, a arrecadação somaria apenas 103 bilhões e 63 milhões de reais no mês, o que seria o valor mais baixo para os meses de outubro desde 2007. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a desigualdade de renda voltou a recuar no ano passado. O fato ocorreu porque todas as classes sociais ficaram mais pobres. A renda média passou de R$ 1.950 em 2014 para R$ 1.853 em 2015, o que representa uma redução de 5%. A renda mensal domiciliar caiu 7,5% no último ano. No mesmo período, o número de desempregados cresceu 38% para 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, indicou que o analfabetismo no Brasil caiu no ano de 2015. De acordo com a pesquisa vinda do IBGE, 8% da população estava nessa condição no final do último ano, contra 8,3% de 2014. O país não atingiu a meta do Plano Nacional de Educação de 2004, que projetava que em 15 anos, 93,5% da população estaria alfabetizada. Hoje esse número é de 92%. Cidade. O governador Geraldo Alckmin encomendou um estudo para rever as gratuidades concedidas a passageiros do metrô e da CPTM. A revisão será da gratuidade aos idosos de 60 a 64 anos que ainda estejam no mercado de trabalho. Este ano, os repasses do governo como reembolso da gratuidade devem ultrapassar os 600 milhões de reais. Tempo e temperatura. No fim de semana, a temperatura aumenta em São Paulo. No sábado, a máxima chega a 30 graus, mas com possibilidade de chuva em 60%, com aumento das nuvens, mínima de 18 graus. No domingo, a previsão é de que haverá pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32 graus e mínima de 19. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Instituto Tomiotaki. Pela Cidade. Inaugurado em 2001, o Instituto Tomiotaki é um espaço que apresenta novas tendências artísticas nacionais e internacionais. Fica localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com entrada na Rua dos Coropés, número 88, em Pinheiros. Não possui acervo permanente, mas recebe anualmente grandes exposições como a Aioi Kusama, Obsessão Infinita, que aconteceu em 2014 e teve muitos visitantes, que até acamparam no local para conseguir ingressos. No fim de 2015, o Instituto recebeu outra exposição inédita, Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México, com 20 obras da artista mexicana, além de obras de diversas artistas do mesmo país. O Instituto homenageia a artista Tomi Otaki. Nascida em Kyoto, no Japão, Otaki veio para o Brasil em 1936. Começou a pintar aos 40 anos e se naturalizou brasileira nos anos 60, mesmo período que se estabeleceu como pintora originária da abstração informal. Nos anos 70, seus trabalhos passaram a ter formas geométricas e a artista criou diversas esculturas, como a que é feita de concreto armado na Avenida 23 de Maio e a escultura de aço de carbono na Avenida Paulista. O
complexo foi projetado por Rui Otaki, filho de Tomi, e é distribuído em 7.500 metros quadrados, com 7 salas de exposição, um setor educativo com ateliês e salas para palestras. No piso térreo, você encontra um grande hall onde funcionam um restaurante, a livraria Gaudí e a loja de objetos IT. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita, mas algumas exposições têm entrada paga. Por isso, consulte o site institutotomiotaki.org.br para mais informações ou ligue no número 2245-1900. 2245-1900. Pela cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/Rádio Fapcom. Na última semana recebemos aqui na Fapcom o seminário Energia Nuclear, Por que Resistimos?, que teve como pauta a política energética nuclear e seus desafios, os impactos da atividade nuclear no Brasil, saúde, preconceito e comunicação e movimentos sociais e meio ambiente. A curadora da exposição Hiroshima 70, Inês Chada, comenta sobre o projeto e por que escolher a Fapcom para debater o assunto. Eu acho que a gente conversa muito pouco sobre energia nuclear e acho que ele tem a agregar que é um assunto que, embora não seja comentado, ele é muito presente nas nossas vidas. Então, independente dos grupos que são diretamente impactados, como quem convive com uma usina nuclear, que é o meu caso, ou quem convive com a mineração de urânio, o nuclear está presente em vários elementos da vida e a mídia não dá nenhum destaque a esse assunto. Então, acho que a gente precisa entender mais sobre isso e se posicionar se é esse tipo de energia que a gente quer, considerando que o Brasil poderia explorar outras fontes de energia renováveis que não a nuclear. Então, acho que é ampliar a discussão e refletir qual modelo de produção de energia a gente deseja. A gente fez uma exposição no ano passado, na ocasião dos 70 anos de Hiroshima e Nagasaki, em Angra dos Reis, uma exposição de fotografias e cartazes. E esse ano a gente trouxe ela para São Paulo, é a primeira capital, e a gente acredita nessa outra linguagem da exposição como uma ferramenta de trabalho das pessoas conhecerem essa temática, se envolverem e se sensibilizarem. Então, acho que é uma ferramenta de informação e educação que a gente está acreditando muito como potente para atingir mais pessoas nesse debate. A gente acha que a Faculdade de Comunicação tem tudo a ver com essa oportunidade de a gente ampliar o alcance desse debate. Então, acho que tanto investir em novas linguagens, como é o caso da exposição que está em cartaz na Matilha Cultural, como pensar estratégias para ampliar essa divulgação. Eu acho que numa Faculdade de Comunicação é um ambiente propício para a gente pensar sobre isso. A jornalista Denise Bertola também estava no seminário e fala sobre a importância do debate desse assunto e sobre o seu livro Adeus Hiroshima. Eu acho que, principalmente, o conhecimento ser levado a mais pessoas, né? Eu sou jornalista também e amanhã a gente vai debater essa questão sobre meio ambiente e comunicação. Então, acho que a troca de experiência e levar a informação, o conhecimento para mais pessoas é um ponto fundamental para conscientizar sobre os problemas que isso pode causar. Eu trabalho para um jornal japonês, né, junto com os correspondentes, produzindo notícias para o Japão. E aí eu fui para o Japão, conheci Hiroshima, desenvolvi uma pesquisa, né, um trabalho de pesquisa lá. E na volta eu soube que haviam sobreviventes da bomba atômica no Brasil. Então eu resolvi contar um pouquinho da história deles. Então o livro faz um panorama geral do histórico de Hiroshima e conta a história dos sobreviventes. A exposição fotográfica Hiroshima Nunca Mais fica em cartaz até o dia 18 de dezembro na Matilha Cultural. Acesse matilhacultural.com.br para mais informações. Cultura.
Começa amanhã, dia 26, a mostra Santos Dumont na coleção Brasiliana Itaú, uma exposição que apresenta a trajetória do pai da aviação Santos Dumont. Será um acervo com cerca de 600 peças como objetos, documentos e fotos que homenageiam e relembram os projetos do 14 Bis e da personalidade de um dos personagens mais importantes do país. Até o dia 29 de janeiro, você pode conferir a exposição no Itaú Cultural, de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. A estreia no cinema nacional mais aguardada da semana é o filme Elis. Estrelado por André Horta, o filme conta a trajetória da cantora Elis Regina, que deixa o Rio Grande do Sul e conquista o Brasil com o seu talento. Eternizada como a Pimentinha, ela se tornou uma estrela do samba e da MPB reconhecida como a maior voz do Brasil. A direção é de Hugo Prata e o elenco também conta com Caco Cassiocler e Gustavo Machado. O samba comemora 100 anos dia 27 de novembro pelo registro da música pelo telefone Samba Carnavalesco, de Ernesto Santos. Você confere agora uma matéria especial da Rádio Agência Nacional EBC. O samba faz 100 anos e tudo começou oficialmente com Pelo Telefone. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. No dia 1º de novembro de 1916, a partitura de Pelo Telefone era finalizada. No entanto, manuscrita para piano, ela só foi registrada oficialmente na Biblioteca Nacional no dia 27 de novembro daquele ano. Na folha de abertura está escrito: Pelo Telefone, samba carnavalesco. Pelo Telefone se tornou, assim, o primeiro samba registrado e gravado como samba. Assinada por Ernesto dos Santos, o Donga, a música foi dedicada aos carnavalescos Peru e Morcego e se tornou um grande sucesso no Carnaval de 1917. A composição teve a autoria reclamada por Baiano, Tia Ciata e Senhor. Isso porque ele foi criado no contexto das rodas de samba. O jornalista e pesquisador Gonçalo Júnior conta que o ritmo nasceu na Bahia, mas se espalhou pelo Brasil. Baianos que se estabelecem no Rio, eles levam com ele esse samba de roda do recôncavo. E a própria Tia Ciata acaba fazendo essas rodas de samba da baiana, esses eventos, assim, digamos, que chamavam na época de pagode, né? Que é você sentar em volta das mesas e ficar tocando música. Samba também nessa época era chamado de batucada. Em 1917 foram feitas 3 gravações de Pelo Telefone na Casa Edison. Segundo Gonçalo Júnior, o nome samba é um pouco mais antigo. O samba está fazendo 100 anos, porque ele foi gravado em 1916, o disco saiu em 1917. Mas estudos recentes, de 20 anos para cá, mostram que a Casa Edison já registrava em disco músicas em que no rótulo trazia o termo samba. Oficial mesmo, o samba está fazendo 100 anos, mas ele pode ter surgido em disco, né, 14 anos antes. O pesquisador fala que o ritmo está em constante transformação. Ele se funde com o samba mais representativo de São Paulo, que é do Doniran Barbosa, né? Aquela coisa do jeito de cantar italianado, com erros de português. Axé Music tem muito do samba. Então ele vem lá de trás, o samba de rodas vira o samba, depois o samba de batuque, o pagode, depois ele vai migrando, vira o samba canção, depois vem a bossa nova, no meio do caminho tem um carnaval, aí tem aquela revolução toda que Paulinho da Viola inicia ali no fim dos anos 60, Martinho da Vila, e depois vira uma coisa mais comercial, mais romântica, melosa, que é o pagode, e a gente fica sempre na expectativa do novo samba que vai ressurgir, né? Gonçalo Júnior torce para que o samba tenha nos canais das redes sociais tantas curtidas quanto o sertanejo ou o rock, que se criem políticas públicas que levem ao jovem essa cultura. Uma coisa é certa, o samba não vai morrer. Uma responsabilidade que, para o pesquisador, também cabe aos pais. Pais são importantes nesse processo. Eles têm que criar um ambiente musical, cultural para os filhos. E não ficar passando essa responsabilidade para a escola, nem para a internet, que não vai funcionar muito. E para quem quiser, a partitura de Pelo Telefone está disponível no site da Biblioteca Nacional. Com a colaboração de Heloísa Fernandes
De Brasília, Ana Lúcia Caldas. O Palmeiras se aproxima cada vez mais do título brasileiro. Pela última rodada do campeonato, o Verdão bateu o Botafogo em casa pelo placar de 1-0. Agora depende apenas de um empate contra o Chapecoense na próxima rodada para conquistar a taça do Campeonato Nacional. O Santos, que era o único que ainda tinha chance de conseguir ultrapassar o líder, deu praticamente adeus a essa condição ao apenas empatar com o Cruzeiro pelo placar de 2-2, fora de casa. O Peixe agora espera por um milagre, tendo que vencer seus 2 jogos restantes e esperar que o Palmeiras não conquiste nenhum ponto. O Corinthians também entrou em campo buscando uma vitória contra o desesperado Internacional, e a conseguiu. 1-0 para o Timão, resultado que mantém o time paulista vivo por uma vaga na Libertadores e que deixou o time colorado numa situação mais terrível ainda. O time do Parque São Jorge tem um confronto direto na próxima rodada contra o Atlético Paranaense. Os dois brigam por uma vaga no G6 nessa reta final. O São Paulo, que não almeja mais nada no campeonato, também entrou em campo contra o time da Chapecoense. O tricolor foi batido pelos catarinenses pelo placar de 2-0. A derrota que sacramentou a demissão do técnico Ricardo Gomes, que será substituído pelo ex-goleiro e ídolo do clube, Rogério Ceni. A FIFA divulgou nesta segunda-feira os indicados ao Prêmio Puskás de 2016, que premia o gol mais bonito do futebol mundial na temporada. 2 brasileiros foram indicados. Para a surpresa de muitos, Marlone, jogador do Corinthians, está na lista pelo voleio anotado contra o Cobresal na Copa Libertadores. E Neymar, do Barcelona, pelo golaço anotado contra o Villarreal após um chapéu no marcador. O argentino Lionel Messi também concorre pela falta cobrada contra os Estados Unidos na Copa América Centenária. Apenas uma correção. O ator que participa do filme Elise é Caco Ciocler. O Panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2016. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.